Muito boa noite, saudações rubro-negras para você que está do outro lado da telinha, vem chegando, tá certo? Que eu estou chegando aqui no canal Flash Champion para trazer informações de tudo que está acontecendo e tudo que é notícia no Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido do Brasil, das Américas e do mundo, o meu, o seu, o nosso Mengão, tá certo? Meus amigos, vamos de informações, vamos aí de novidades, né? Nessa segunda-feira, dia muito movimentado lá no Flamengo, tá certo? É jogador sendo contratado, tá certo? É negociações avançando lá na Europa e muitas outras informações eu trago aqui no canal Flash Champion, tá certo? Esse canal que é comprometido com você para deixar você informado sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo e você fica informado e antenado através desse canal aqui, tá certo? Flash Champion. Debaixo desse visor você vai ver um nome que está escrito em vermelho. Você toca nele, tá certo? Vai aparecer um sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, tá certo? Porque assim o YouTube vai lhe notificar para vídeos novos e também para entradas ao vivo através de lives. Mas vamos aqui de informação, tá certo? Eu quero falar aqui que o Flamengo fechou um novo patrocínio, tá certo? Que vai substituir a marca Moss, tá certo? A Luvix vai estampar os meiões, né, do futebol masculino e do futebol feminino. A Luvix trabalha com fábrica, né, de luvas em latex e derivados também do mesmo produto, né? Estará pagando aí o Flamengo por 18 meses de contrato 6 milhões de reais, tá certo? E diferente da Mois, né, paga aí praticamente, tá pagando duas vezes o que a Moz pagava e vai aí por 18 meses estar com o seu nome estampado tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, né? E outra informação também, meus amigos, é que o Tuller, tá certo? O zagueiro Tuller, que estava aí especulado para voltar ao Flamengo, né? Mas esse jogador que está no futebol francês, está na equipe Montpellier, tá certo? Estava emprestado a essa equipe lá da França e o clube francês tinha a opção de compra, né, no final do empréstimo e o Montpellier vai efetuar a compra do jogador por 14 milhões de reais, né? Vamos torcer aí pro Tuller, que o Tuller realmente no Flamengo não teve tanto espaço, não teve tanto brilho, né? Mas torcendo que ele venha brilhar na equipe francesa e que venha ser feliz, né? Onde ele jogar futebol, que ele venha ser que ele venha ser muito aproveitado aí e que Deus vai abençoar grandemente a vida dele, né? Mas vamos aqui continuar, mudar de assunto, né? Vamos falar é, sobre a questão de uma decisão que Paulo Souza tomou, né? Após a derrota do Flamengo para o Fluminense, muitos, né, dizendo que o Hugo Souza, né, foi falha dele, muitos dizendo que não foi falha, dizendo que ele mão de alface, mão de maionese, mão de jacaré, são vários nomes aí que se dá a um goleiro que aceita o gol com muita facilidade, né? E a gente olha o lance realmente, a cabeceada lá do Arias, né? Foi uma cabeceada forte, né? A gente fala assim porque às vezes tá fora do lance, né? Mas ninguém sabe como é a vida de um goleiro debaixo das traves, né? Mas devido a esses questionamentos sobre o Flamengo vai, né, contratar um goleiro ou não, o Paulo Souza toma a decisão e diz que o Flamengo não vai ao mercado para contratar goleiros, tá certo? O Paulo Grilo, que é o preparador de goleiros do Flamengo, conheceu ali cada goleiro, vê que os goleiros têm potencial para evoluir
e decidiu juntamente com o Paulo Souza que não vai contratar goleiros, a não ser que o mercado esteja aí favorável e apareça um goleiro aí nível A para que o Flamengo venha contratar. Se não, o Flamengo não vai contratar. E essa foi a decisão dele, né? Então vamos aí acatar o que o nosso mister, né, está fazendo no Flamengo. Mas o Flamengo, meus amigos, está de olho num zagueiro, tá certo? Chamado José León, que joga no Tenerife, né, da Espanha. Esse jogador tem 27 anos, foi revelado pelo Real Madrid e está na ativa, né, mas está num clube sem expressão lá na Espanha. E o que acontece? Esse jogador aí está pretendido para ser o novo Pablo Mari, tá certo? Porque o Pablo Mari, quando veio para o Flamengo naquele ano de 2019, ele veio de um clube chamado La Coruña, né? Lá da Espanha, né? E não era tão conhecido assim o La Coruña lá da Espanha, né? Então ele vem de um clube sem muita expressão. O Flamengo está de olho, né? O Flamengo está de olho aí nessa possibilidade de trazer também esse zagueiro José León, de 27 anos. Mas o Flamengo também está olhando, observando também o Diego Rossi, né? Que foi oferecido aí pelo o bilionário, né? O Kia Jorabichian, às vezes o pessoal chama Jorabichian, vai dependendo muito de como a pessoa fala, né? Mas o empresário bilionário ofereceu aí o Diego Rossi, né? Que eu venho falando já há alguns dias aí. O Diego Rossi é um jogador que foi oferecido, né? É um atacante uruguaio, né? De 24 anos. Então vamos ficar de olho também no Diego Rossi, que o Flamengo aí está tentando, né? Entrar em negociação também. Mas vamos falar também, meus amigos, aqui sobre a negociação lá na Inglaterra, né? O Marcos Braz e o Bruno Spindel estão aí com a negociação em andamento com o Manchester United acerca da aquisição definitiva do Andreas Pereira, né? A gente sabe que é difícil, é trabalhoso, mas o Flamengo está encaminhado aí para obter 75% do jogador, tá certo? Enquanto isso, o Manchester fica com 25% do Andreas Pereira. O Flamengo aí pretende pagar 10,5 milhões de euros, tá certo? Que na cotação do real está a 63 milhões de reais. O jogador pretende abrir mão de valores aí para continuar no Flamengo, né? Foi trazida essa informação aí pelo nosso amigo aí, o nome dele, o Vene Casagrande, fez essa conta, né? O jogador está abrindo mão aí de 520 mil libras por ano, né? Que no caso dá 3,6 milhões de reais, sendo que por mês o jogador estaria abrindo mão aí de 350 mil reais por mês para fechar a sua vinda para o Flamengo de forma definitiva, né? E a gente tem que ficar de olho nisso, porque é dinheiro, né? O jogador está diminuindo a sua pretensão salarial para continuar no Flamengo. Então tem que ser vista com bons olhos essa atitude do Andreas, né? E o jogador ainda vai ficar com 25% ao Manchester, e dentro dessa negociação há uma obrigatoriedade do Flamengo, de acordo com o desempenho do jogador, e adquirindo aos poucos o restante desses 25%, né? Então o Flamengo aí atuando bem com o jogador rendendo aí no Flamengo e sendo campeão, o Flamengo vai ter que adquirir esses 25% restante do jogador, tá certo? E assim, no final do contrato, ficar com 100% do jogador. Mas vamos falar aqui, meus amigos, também de um zagueiro jovem de 21 anos, né, que está sendo emprestado para o Tombense de Minas Gerais. Esse jogador tem contrato com o Flamengo até o final de dezembro desse ano, mas o empréstimo do Flamengo para com o Tombense será também até dezembro de 2022.
O que acontece? O Flamengo não pretende de maneira nenhuma renovar contrato com o jogador. Caso o Tombense queira contratá-lo, terá que desembolsar o valor equivalente ao passe do jogador, e o Flamengo tem aí uma porcentagem, né, que foi acertada através dessa negociação com o Tombense, e essa porcentagem não foi revelada, tá certo? Mas eu quero aqui, meus amigos, falar da contratação do dia, né? O Flamengo vinha não o Flamengo, mas os nossos amigos aí vinham noticiando que o Flamengo estava perto de contratar um zagueiro, tá certo? O Fabrício Bruno, né, de 26 anos, é um jogador que é titular, tá certo, da posição lá no Red Bull Bragantino, fazia ali dupla de zaga com o Léo Ortiz. Esse jogador tinha contrato com o Bragantino até o final de 2022 agora, mas o Bragantino não tinha pretensão de renovar com o jogador. Aí o Flamengo entra na cena, tá certo? E pagou o equivalente a 2,5 milhões de euros, que na cotação em real aí gira em torno de 15 milhões de reais, e traz o jogador aí para ter contrato com o próprio Fabrício Bruno até dezembro de 2025. E o jogador veio aí para um contrato de 4 anos com o rubro-negro carioca, e o jogador não tem histórico de lesão, o jogador não tem lesões, e isso foi visto com os bons olhos, né, para a contratação desse jogador. Além dele ser jovem, né, tem 26 anos ainda, ele é um zagueiro muito alto, tem 1,92 m ou é 1,93 m. Então nas jogadas aéreas certamente será uma arma poderosa aí para o Flamengo nas jogadas aéreas, tá certo? Mas vamos falar aqui, meus amigos, acerca do Cebolinha, né? A negociação com relação ao Cebolinha está em andamento, tá certo? É, o, os empresários do jogador ali, o Bertolucci, juntamente com o outro que agencia a carreira do jogador, está de certa forma dando uma pressionada no Benfica para saber se o Benfica realmente quer negociar o jogador, pretende liberar o jogador para vir jogar no Flamengo, e eu acredito que as coisas vão andar quando o Bruno Spindel e o Marcos Braz chegarem lá em Portugal. Fala-se até de reuniões marcadas já com o Benfica, e vamos aguardar para a cena dos próximos capítulos, tá certo? Mas, meus amigos, eu quero falar sobre o assunto aqui ainda, sobre o jogo, né? Sobre o ato racista, né? Que alguma parte dos torcedores do Fluminense teve para com o Gabigol, tá certo? A notícia que eu trouxe um pouco mais cedo, né, que o TJD não vê prova suficiente para a denúncia, né, após a ofensa a Gabigol. O TJD não vê prova suficiente, né? Eu não sei o que é que está faltando para que aquele ato venha se caracterizar como realmente um ato racista, né? Que alguma parte dos torcedores do Fluminense teve para com o Gabigol. E eu vejo que se o TJD não tomar providência, certamente vai desencadear muitos e muitos outros ocorridos, e outros problemas poderão surgir daqui para frente. Mas o próprio o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, numa entrevista ao programa Redação da Sport TV, diz assim, ó: a gente vai ouvir os seguranças que estavam ao lado do Gabigol, porque eles não tiveram nenhuma reação na hora dos xingamentos. A nossa dúvida é se houve ofensa racista. Se houve, iremos buscar punição. Outro comentário do próprio Mário, né, Mário Bittencourt, diz assim: ó, uma jornalista faz um vídeo lá de cima e disse que houve ofensa racista.
Depois um influenciador disse que teve impressão. Só depois Gabigol fala que aconteceu. A gente entende que ele pode nem ter ou escutado isso, né? Ou que o próprio presidente Mário Bittencourt está dizendo aqui que o Gabigol poderia ter tido uma alucinação ali na hora, entendeu? Poderia ter tido ali algo ali que ocasionasse uma perca de consciência do jogador, o jogador não tivesse ouvido aquilo ali, ou estaria delirando. Só pode, né? Eu não entendo de maneira nenhuma como é que um cara desse faz um comentário tão assim, é, com a intenção realmente de desqualificar aquele ato, né? Mostra alguns vídeos aí que estão rolando nas redes sociais que mostra que realmente a torcida, uma parte dela xingou o jogador e falou palavras racistas contra o jogador. Então, o TJD não tomar providências, o futebol brasileiro nesse ano de 2022 vai ter muitos casos. Esse daí é só o primeiro que aconteceu, mas vai acontecer outros e outros porque o TJD não está tomando providências cabíveis sobre esse caso. E é isso que chateia, é isso que deixa o futebol desacreditado, o futebol perde o seu valor por conta dessas coisas. Mas essas, meus amigos e queridos amados rubro-negros, essas são as informações. Eu quero aqui agradecer, tá certo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, escolha a opção todas, tá certo? Vem aqui pra cá, tá certo? Se inscreva, é de graça, é gratuito, você não paga nada, tá certo? E além do mais, você apoia o nosso projeto, apoia o canal Fla Champion, tá certo? E faz com que eu venha sentir mais e mais ainda o desejo de estar aqui trazendo informações para você sobre o Clube de Regatas do Flamengo, esse clube que dá notícia todos os dias tem notícia do Flamengo. Saudações rubro-negras, boa noite e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.